Olá, meus amados, e a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse domingo abençoado pelo Senhor. Espero que todos estejam bem, espero que estejam alegres, felizes na presença do Senhor. Estou aqui no templo da Igreja Cristã Promessa de Deus, esta manhã de domingo, para trazer uma mensagem para você, uma reflexão sobre a sua vida, uma reflexão sobre o mundo que nós vivemos nos dias de hoje, a convivência que nós vivemos dentro da igreja, fora da igreja, como está o comportamento das pessoas, como estão a vida dessas pessoas. Eu peço a você que assista esta mensagem até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que tu serás abençoado por ela, em nome de Jesus. A mensagem de hoje é sobre o hábito que nós temos de julgar os outros, de julgar as pessoas. Este é um hábito que desde aquela época de Jesus, vamos falar bem antes, já havia esse hábito das pessoas julgarem umas às outras. Jesus, ele conhecendo o pensamento, conhecendo o coração de cada pessoa, aí eu peço a você nesta manhã, se você puder nesse momento, em nome de Jesus, compartilhar esta live, compartilhar esse momento, porque é muito importante você compreender e entender a mente de Deus, o coração de Deus, o pensamento de Deus a teu respeito, e ao respeito daquelas pessoas que estão à sua volta. Então, no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus ele faz um alerta sobre o hábito de julgar as pessoas. Nós vivemos em um tempo em que há uma grande decepção entre os irmãos, entre os congregados, entre aqueles que estão afastados, entre aqueles que estão na igreja. Há uma grande tristeza, porque muitos não conseguem discernir o que é julgar e o que é exortar. Muitos não conseguem entender ou compreender o que é uma exortação e o que é um julgamento. Jesus, ele disse assim, no capítulo 7 do livro de Mateus, ele disse assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com juízo, com que julgar, porque com o juízo com que julgar, sereis julgado. E com a medida que estiveres medindo, vos hão de medir vós. Aí eu trago esta mensagem para você nesta manhã, para que você possa refletir sobre essa questão. Você tem o hábito de julgar os outros? Você tem o hábito de julgar as pessoas pelos seus atos? Talvez você diga, mas elas erraram, elas cometeram um erro, elas pecaram. Mas aí eu explico para você o seguinte: há uma diferença entre julgar e exortar aquela pessoa que está no erro. Porque o julgamento já traz luz ao juízo de condenação para aquela pessoa. E nós não somos Deus para julgar e nem condenar ninguém. Por isso que Jesus fala que não devemos julgar. A palavra de Deus diz: se um irmão pecar contra ti, chama ele em particular, ei, vem aqui, tu erraste, tu fizesse assim, não é assim que tem que fazer, se arrepende. Ali você está fazendo uma exortação, não um julgamento. O julgamento é quando a pessoa vê o outro errar contra ela, vê o outro pecar, e ela já condena, vai para o inferno, você não merece nada, você é ruim, você é uma peste,
né, não merece perdão. Isso é um julgamento. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo muito isso. Nós estamos vivendo em um tempo tão trabalhoso com os crentes. Não é nem com o povo do mundo, não. É com os crentes. Que fica difícil até para evangelizar aqueles que ainda não são. Por quê? Porque eles veem o comportamento daqueles que já conhecem a Cristo. Aí você vê crente de anos de igreja, crentes que têm 20, 30 anos, 10 anos, 5 anos de igreja, amaldiçoando o outro, condenando o outro, dizendo palavras ofensivas de baixo escalão, coisas que até mesmo muitas vezes o ímpio, que não conhece a verdade, não tem coragem de falar. A palavra de Deus diz que a entrada, a porta para o reino dos céus, ela é bem estreita. Ela é bem estreita. O caminho ele é estreito. O que é que significa isso? Que nós temos que andar na dignidade, nós temos que andar reto, nós temos que andar com cuidado, nós temos que andar vigilante, para que a gente não desvie do caminho. E só tem uma forma que a gente não venha se desviar, que vem fazer com que você permaneça no caminho, é você obedecer a palavra de Deus, é você ser um cristão em espírito e verdade, não da boca para fora, é você ser uma pessoa mudada pelo Senhor e viver a essência de Cristo, e viver. Nós temos o hábito de julgar, de condenar, de atacar o outro irmão, que dali vai para o inferno, com certeza. Só que Jesus está dizendo assim, porque com juízo, com que julgardes, você também será julgado. Não devemos de forma alguma atacar o irmão, atacar as pessoas, julgar as pessoas. O nosso dever como conhecedor da verdade, da palavra de Deus, é exortar a pessoa, é exortar. Se na exortação tu conquistares ela, tu ganhou um irmão, como diz a palavra, tu ganhaste o irmão, tu ganhaste. Jesus, ele, na sua palavra, ele disse assim, no versículo de número 3, ele diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha que interessante. Olha o que a palavra de Deus está dizendo nesta manhã. Por que nós observamos o defeito do outro, que às vezes é tão pequeno, mas a gente quer ser tão santo, tão, sabe, que a gente olha assim, já condena aquele irmão, já julga aquele irmão, já manda ele para os quintos dos infernos, como diz o Matuto, já destrói a alma daquela pessoa. Aí Jesus diz: por que tu observa o argueirozinho tão pequeno no olho do teu irmão, e tu não observa a trave que está no teu, tu não observa o teu defeito, tu não olha para a tua vida? Por que tu não olha para você mesmo? Tu és cheio de defeito. Nós vivemos em um tempo hoje em que as pessoas, elas perderam a essência de amar para conquistar para Deus. Elas só querem amar o outro se aquele outro tiver alguma coisa para oferecer para ela. Se não tiver nada para oferecer para ela, ela não quer saber. Ela prefere julgar, condenar, mandar para o inferno do que salvar aquela pessoa. Estou mostrando para você a diferença entre exortar e julgar. Qualquer pessoa que errar, qualquer pessoa, seja ela cristã ou não,
e a gente vê, é o nosso dever de alertá-la, não de julgar. É o nosso dever de chamar ela, de conversar com ela da melhor forma possível, porque tem pessoas, entenda bem isso, que quando você vai falar uma verdade para ela, um alerta para ela, ela acha que você está se intrometendo na vida dela, ela fica com raiva de você, ela condena você, ela amaldiçoa você. Mas aí o que você tem que fazer? Você já fez sua parte, você alertou, agora é entre ela e o erro dela e Deus. Você não vai se meter mais, você já alertou. Mas não julgue, não condene, não aponte o dedo. Porque da mesma forma que tu julgar alguém, tu pode ser julgado também. Da mesma forma que tu observa a travezinha do olho do teu irmão e tu consegue enxergar os erros dos outros de longe, tu consegue enxergar o erro de uma pessoa. E muitas vezes não consegue enxergar a trave que está no teu olho, o teu erro grande, que tem escandalizado muitos, que tem afastado muitos da casa do Senhor, porque as pessoas te observam e dizem: eu não vou estar nesse lugar. Então nós não devemos julgar as pessoas. No versículo 4 ele diz assim: ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu olho? Em outras palavras, como você pode corrigir alguém se você está no mesmo erro daquela pessoa, ou cometendo outros erros maiores do que aquela pessoa? Como pode? O Senhor está nos falando nesta manhã que nós devemos olhar a nossa vida, corrigir a nossa vida e não julgar a vida de ninguém, não condenar ninguém, não apontar o dedo para ninguém, não escarnecer ninguém, não adoecer a alma de ninguém, porque não é o nosso papel ser juiz, ser acusador. Quem é acusador? O diabo. O nosso dever nesta terra, conhecendo a verdade, é um dever de exortação. É um dever de chamar o teu irmão, a tua irmã que errou, que falhou, e conversar, alertar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Muito bom dia, minha irmã Fátima, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe o seu dia, tá bom? Em nome de Jesus. Então, como é que nós vamos olhar o defeito do outro irmão e julgar aquele irmão, se nós estamos cheios de defeito? Pastor Francisco Nascimento, servo de Deus, que Deus te abençoe, meu querido, ali na cidade de Esperança, não é isso? Cidade de Esperança o Senhor está morando? Então que Deus abençoe o Senhor, toda a sua família, em nome de Jesus. Então hoje nós vivemos em um tempo de hipocrisia. Nós vivemos em um tempo, sabe, muitas vezes me dá nojo. Eita, que tempo trabalhoso é os tempos de hoje. É um julgamento infeliz na casa de Deus. É um apontamento, as pessoas não sabem mais amar uma a outra, não sabem mais exortar uma a outra. É logo julgando, é logo condenando. Se eu, como pastor de uma obra, à frente de um trabalho, fosse... Perdão, pastor, em São Paulo, né? Perdão, desculpa, sei que o senhor está em Esperança, em São Paulo. Se eu, à frente de uma obra, de um trabalho, sabendo do pecado, sabendo dos erros das pessoas, já condenasse ela, já julgasse ela, no dia que eu errar, no dia que eu falhar, aquelas pessoas vão cair em cima de mim, com razão. Elas vão falar de mim, vão me julgar, vão me condenar com razão. Por quê? Porque quando elas erraram, em vez de eu exortar, de amá-las, eu destruí elas. Eu destruí. Eu me lembro de um testemunho de um pastor. Ele conta que mandou muitas almas para o inferno. Olha só. Mandou muitas almas para o inferno.
Como que ele mandou? Ele conta que na igreja que ele estava pastoreando, no ministério que ele estava pastoreando, havia uma jovem, a mãe dela do circo de oração, já uma crente já há muitos anos, e esta jovem também pertencia à igreja. Só que alguém chegou para o pastor, falou para aquele pastor que aquela jovem estava enganando o pastor e a igreja. Elas estavam indo para as baladas, estavam indo para as festas. E ele chegou para o pastor presidente, quando soube, e contou. O pastor presidente disse: só acredito se tiver prova. Só acredito se tiver prova. Então ele começou a investigar esta jovem. Começou a investigar. Começou a ver os horários que ela saía da casa do pai, da mãe. Começou a ver os horários que ela saía da igreja. E um dia ele descobriu que elas realmente estavam indo para as baladas, para as festas, para as farras, e ele fotografou tudo. Chegou para o pastor presidente e disse: aqui, ó, aqui a prova. Elas estão nos enganando. E o pastor presidente, num dia de culto, a igreja cheia, pegou o microfone e disse: essas duas jovens têm nos enganado. Estas duas jovens têm vivido na prostituição e enganado a igreja. Aqui está as provas. A mãe daquela jovem, muito triste, começou a chorar. E ele apontou para a jovem, mandou ela se levantar. A partir de hoje vocês estão em disciplina. A partir de hoje vocês estão de castigo. A partir de hoje vocês estão fora dos congregados. Vocês vão só sentar no banco. Aquela jovem, se sentindo humilhada, levantou-se, saiu e nunca mais voltou à igreja. Passado um bom tempo, aquela jovem já não aparecia mais. Aquele pastor que fotografou, aquele pastor que denunciou, sentiu falta delas e foi atrás delas, procurou saber. E ele encontrou a primeira, bateu na porta da casa dela, e ele chegou: minha filha, como é que você está? Tenho sentido sua falta. Ela bateu a porta na cara do pastor. Ele saiu, foi atrás da outra, encontrou a casa da outra, bateu na porta. Ela saiu, grávida, tinha mais criança. E ela: minha filha, como é que você está? Não tenho sentido sua falta, nunca mais se foi na igreja, não sei o quê. Ele olhou para aquele pastor e disse: para quê, pastor? O Senhor já nos condenou, já nos mandou para o inferno. No momento que a gente mais precisou do seu amor, da sua exortação, no momento que a gente mais precisou da ajuda para se levantar, porque nós estávamos fracas, o Senhor destruiu a nossa vida. Para que eu vou voltar? Já estou condenada. Aquele pastor, ouvindo essas palavras, voltou cabisbaixo, voltou triste, arrasado. Naquele momento caiu a ficha, ele entendeu que ele tinha mandado aquelas pessoas para o inferno através do julgamento. Porque o correto era, quando ele descobrisse a fraqueza daquela jovem, chegar, conversar com ela, exortar, tentar ajudar ela a sair do erro. Não expor da forma que foi divulgado, que foi anunciado para toda a igreja. Ele, muito triste, ficou sem ânimo, sem vontade de pregar mais naquela igreja. Ou seja, moral da história: que evangelho nós estamos pregando? Se Jesus mandou nós anunciarmos o reino dos céus para as pessoas,
Quando ele diz no livro de Marcos, no capítulo 15, verso 16, vou ler aqui para vocês. Quando Jesus, capítulo 16, verso 15, diz assim: e disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, você não precisa condenar ninguém, você não precisa julgar ninguém, você não precisa apontar o dedo para ninguém, porque a salvação não é mais pelas obras, boa ou má, e nem a condenação, mas é o negar a Cristo. A salvação é aceitar a Cristo, é crer e for batizado. A condenação é negar a Cristo, não ser batizado. Então, se a própria palavra nos ensina que Jesus, com muito amor, não condenou uma prostituta que foi pega no ato de adultério, que estava para ser apedrejada, que estava para ser, ali destruída, quem somos nós para julgar, para condenar alguém, para destruir a alma de alguém? Se aquela pessoa está em pecado, está no erro, eu não estou dizendo para você passar a mão na cabeça e dizer que ela está certa, que ela continue. Não, eu estou dizendo para você demonstrar amor. É muito fácil a gente chamar um filho quando ele está dentro de casa, obedecendo e fazendo tudo o que a gente manda. Isso é muito fácil, mas o amor verdadeiro é que quando aquele filho se desviar, cair no mundo e você continuar amando. Olha o exemplo do filho pródigo, o que aquele pai fez com aquele filho. Ele errou, se prostituiu, gastou tudo que tinha, mas quando ele se arrependeu e voltou, o pai estava pronto para amar. O pai nunca julgou, nunca condenou ele. Da mesma forma é Deus. Enquanto tu tens a vida, tu tens a oportunidade. Eu quero dizer para você nesta manhã: não deixe ninguém, eu repito para você, não permita ninguém condenar você por causa de um erro seu, por causa de uma falha sua. Se tu é uma pessoa que se arrependeu e Deus te perdoou, não permita, porque Jesus não chamou para julgar. A palavra ensina que nós devemos exortar com amor, com disciplina, com entendimento. Mas nós vivemos um julgamento hoje, começando pela casa de Deus, destruindo a alma das pessoas, destruindo a fé das pessoas. Aquele que está se arrastando, aquele que está sem força, aquele que que tenta. Eu converso com pessoas que dizem assim: pastor, eu quero muito ir para a igreja, eu quero muito estar na igreja, mas quando chega a hora, eu sinto um cansaço, eu sinto uma fraqueza. O que é que nós devemos fazer? Condenar esta pessoa? Julgar esta pessoa? Não! Nós temos que amar, nós temos que exortar com toda a sabedoria. Nós vivemos um evangelho hoje que não é o evangelho de Cristo. Nós vivemos uma doutrina hoje que não é a doutrina de Cristo. Porque quando nós usamos a palavra de Deus para atacar, para ferir, para denegrir, para destruir a vida de alguém, preste atenção no que eu vou dizer para você nesta manhã. Existem muitos escândalos, Jesus já falou sobre isso, que seria inevitável os escândalos. Seria inevitável. Mas ele disse assim: ai daquele por quem vem o escândalo, seria melhor que ele não tivesse nascido. Então você não precisa julgar ninguém, condenar ninguém, exorte. Se aquela pessoa está escandalizando o evangelho, se aquela pessoa está escandalizando a palavra de Deus, a igreja do Senhor, exorte ela, mas não condene, porque ela mesmo está se condenando. E o nosso dever
é fazer com que ela saia dessa condenação e volte para Cristo. E volte para Cristo. Eu conheço pessoas que, se eu fosse deixar de chamar elas para a igreja por causa dos erros dela, eu já tinha deixado há muito tempo. Mas eu continuo exortando, continuo amando, continuo mostrando, porque esse é o papel que Deus me deu. Como pastor, como dirigente de uma congregação, como alguém que está à frente do trabalho do Senhor, eu tenho que viver aquilo que é digno da palavra. Eu não fui chamado para escandalizar e nem acusar você. Então Jesus fala no versículo 5 do capítulo 7 de Mateus, ele diz assim: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha, que interessante. Vamos cuidar primeiro dos nossos erros. É a mesma coisa que uma pessoa dizer assim: fulano, não fuma esse cigarro não, porque isso te mata, e ela fuma. Fulano, não bebe cachaça não, porque ela vai te destruir, ela bebe. Como pode? Uma vez, a Bíblia diz que Pedro, chegando até Jesus, questionou a ele: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes 7? Jesus, olhando para ele, disse assim: eu não digo 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aí ele diz: mas se um irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ele pedir perdão, perdoe. Olha que interessante. Hoje basta um erro que alguém fizer contra você, ou você fizer contra alguém, você é lançado no inferno, você é escandalizado, você é julgado, é condenado. Eu não quero ser juiz de ninguém. Eu quero ser exortador da vida daquele que quer arrependimento, da vida daquele que quer mudança. Mas juiz não. Porque no dia que eu errar, vou ter que engolir seco, vou ter que ouvir, vou ter que escutar calado. Porque a palavra diz: da mesma forma que tu julgar alguém, tu também serás julgado. Se tu passar a amar esta pessoa, se tu passar a cuidar dela, exortar ela, no dia que tu errar, tu serás amado, tu serás exortado. É o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã. Mas nós vivemos nesse julgamento infeliz. A igreja de Cristo, ela perdeu a essência do que é amar, do que é julgar e do que é exortar. Está tudo misturado e tudo junto: julgamento, amar, exortação. Ninguém entende mais nada. Ninguém entende. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, quando ele fala sobre a excelência do amor, ali é muito interessante. Quando ele fala sobre a excelência do amor de Cristo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele começa dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, se eu não tiver o amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Sabe, o amor, ele é a base. Uma família que tem amor, ela é sólida. Uma igreja que pratica o amor de Cristo para com o próximo, ela não se destrói por mais que venha tempestade sobre a vida dela. Ela não se destrói. O interessante, no versículo 13 do capítulo 13, ele diz assim:
Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor. Gente, o amor ele é excelente. Ame pessoas por elas ser pessoas, não porque ela é boa, ou porque ela te agrada, ou porque ela te faz bem. Quando a palavra diz que Deus amou o mundo, enviou o próprio Filho, Deus não estava amando as pessoas, amando o mundo porque as pessoas eram boas, é porque Ele ama as pessoas, independentemente dos erros, do que elas têm cometido. Deus preferiu amá-las, e o amor dele atraiu multidões para Ele. E hoje, muitos crentes, muitos pregadores, muitos pastores, muitos servos de Deus estão destruindo este amor dentro da igreja. Quando condenam o irmão, quando envergonham o irmão, porque uma exortação, sabe? Aquela exortação, quando você vê o erro do outro, chama ele e avisa para ele, e não condena ele. Então Jesus chama de hipócrita quando a gente observa o argueiro no olho do irmão e não observa a trave que está nos próprios olhos. Por isso ele diz: não dei aos cães as coisas santas, e nem deita aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise, e voltando-se vos despedace. Não. A palavra de Deus, ela é santa, ela é poderosa, é uma palavra para exortação. A exortação da palavra de Deus é amor. Quando Deus diz que corrige porque ama, olha o que é o amor: correção e não condenação. Deus já estabeleceu o dia, a hora, o tempo em que o juízo vai vir sobre toda a carne, onde todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali sim, por Ele, nós seremos julgados. Mas a palavra diz no livro de Romanos, no capítulo 5, que por causa de Jesus, nós fomos justificados pela fé. Olha que interessante. Por isso que eu não abro mão da casa do Senhor, eu não abro mão de pregar o Evangelho. Por mais que as pessoas me critiquem, por mais que elas queiram me diminuir, eu continuo amando, exortando, falando do amor de Cristo, porque foi para isso que eu fui chamado, até o dia que Deus permitir, até o dia que Ele conceder. Então ame mais, exorte mais, pratique mais o amor de Cristo. Aqui no livro de João, você já conhece essa mensagem, mas eu quero que você observe o seguinte: quando Deus enviou o seu Filho, Ele disse assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha para que é. Então não devemos usar a palavra de Deus, não devemos ter o conhecimento de Deus para condenar a vida de ninguém. Sabe, a pessoa já está no erro, ela já está pagando um alto preço, porque aqueles que cometem pecados, conhecendo a verdade, a alma deles adoece, e a palavra de Deus é o remédio para abençoar essas pessoas. Louvado seja o Senhor. É maravilhoso quando você se sente tão bem, quando você consegue praticar o amor, mesmo na vida daqueles que não te amam. Sabe, eu me sinto tão bem, mesmo sabendo que tem pessoas que me julgam, que tentam me diminuir, mas eu continuo amando elas.
Eu continuo querendo a salvação delas, continuo querendo que elas conheçam a Cristo, continuo querendo que elas aceitem o reino dos céus na vida dela. Não posso desistir porque alguém pecou, porque alguém errou. Ainda que a minha pessoa, a carne, falhasse, mas o meu espírito, a minha alma, tem que bendizer ao Senhor. Porque a palavra nos ensina que se nós pecarmos, fiel é aquele que nos chamou. Glória a Deus, aleluia. Fiel é aquele que nos chamou e nos dará escape em toda a tentação. Continue firme, continue orando, se quebrantando diante do Senhor, continue amando as pessoas, não julgue ninguém, não condene ninguém, não aponte o dedo para ninguém, perdoa, porque é necessário. Lamente, chore por aqueles que estão falhando, que estão errando, que estão se afastando, porque nós conhecemos o juiz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus não veio julgar, mas há quem julgue a própria palavra que aquela pessoa rejeitou, a própria palavra que aquela pessoa voltou atrás. Aquela própria palavra, ela será juiz na vida daquela pessoa. Meu Deus do céu, ela será juiz. Então que tempo é esse que nós estamos vivendo? Sabe, eu sinto falta, meu Deus do céu, eu sinto muito falta disso, de pessoas, de grupo de pessoas, que a gente possa ir na casa de alguém que está afastado, na casa de pessoas desviadas, e ali louvar, ali engrandecer o nome do Senhor, abraçar aquela pessoa, dizer para ela que Jesus ainda ama ela, praticar a palavra de Deus, praticar o amor do Senhor. Amém, meus queridos? Irmã Glória, mulher de Deus, que Deus continue usando vocês na excelência do amor de Cristo, que vocês possam ser luz neste mundo, sal nesta terra, para a vida de muitas pessoas. Eu encerro nesta manhã agradecendo a participação de vocês. Compartilha com outras pessoas esta mensagem. Eu estava aqui ensaiando na igreja, estou aqui só. Eu não ia nem gravar nada, mas algo me incomodou para mim transmitir essa mensagem. Então, eu quero convidar hoje à noite, às 7 horas da noite, para nós estarmos aqui adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. 7 horas da noite aqui na Rua do Calçadão, tá certo? Tá bom? Você de longe, você de perto, você que não tem transporte, manda mensagem: pastor, quero ir para a igreja, é longe, não tem o transporte. A gente vai pegar. A gente vai pegar, vai deixar, não falta transporte, tá bom? Se você está sem força, peça força a Deus. Se você está desanimado, triste, entre em contato com a gente, para a gente ir na sua casa, para a gente orar com você, de alguma forma a gente te exortar, para que você possa se sentir mais forte. Que Deus abençoe pastor Francisco, ali no estado de São Paulo, irmã Glória, irmã Fátima. Tenham um bom dia a todos vocês, em nome de Jesus.